A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e JL Tintas Automotivas. Iniciamos hoje mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe, segunda-feira é dia de cuidado com os nossos dentes, aqui na companhia do Dr. André Reis. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma segunda-feira falando de odontologia. Muito bom. Vamos falar um pouquinho hoje também de clareamento, né? Um tema que levanta muitas dúvidas, e vamos à participação dos nossos espectadores. Falando aí, né, entre diferença entre lentes de contato e facetas de porcelana, elas também amarelam ou precisam de clareamento, doutor? Bom, quando a gente está falando de facetas ou lentes, elas podem ser de resinas ou de porcelana. E esses materiais, Luciano, eles não clareiam com agentes clareadores, somente o esmalte que pode ser feito clareamento. Para mudar a cor de uma porcelana ou de uma resina, é preciso trocá-la, né? Então, com clareador não dá para fazer isso. Perfeito. Mais uma participação de espectadores. Vamos lá. As lentes de contato desgastam o dente para serem colocadas? A gente precisa pontuar a diferença que existe entre a lente e a faceta. As lentes, existem mínimos desgastes e às vezes nem é preciso a gente fazer. Pelo próprio nome, por ser lente, ela é muito fina. Agora, no caso, se fosse uma faceta, sim, aí precisariam de mais desgaste, mas a lente normalmente não. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. Clareamento a laser é realmente mais rápido e eficaz? Então, muitas pessoas falam, né, do clareamento feito no consultório como a laser. É importante a gente falar que os agentes clareadores não precisam de luz para ser efetivos e muito menos para clarear. Então, o laser ele tem a função de terapia, Luciano. Ele vem para ajudar uma sensibilidade no pós, né? Assim você aplica, é comum ter uma sensibilidade transitória, momentânea. Ele é coadjuvante, não é ele que faz o clareamento. Não é ele que vai fazer. O clareamento feito em consultório, a gente usa produtos mais potentes do que os clareadores que a gente aplica em casa. Então pode ter uma efetividade maior por isso, mas se ambos usados de maneira correta e com orientação do profissional, ambos vão ter excelentes resultados. Perfeito. Então a questão é essa, né? Laser vai ser para isso, olha, em função do clareamento, deu uma sensibilidadezinha, ele entra ali para resolver esse problema. Exatamente. Teve uma época que acreditava que pôr a luz, ou luz de LED, ou luz de laser, ajudaria a ter mais clareamento. Não, isso já está comprovado cientificamente, os artigos científicos mostram isso. Então, não precisa da colocação de luz, de calor, de nada disso para que o agente clareador faça efeito no seu dente. O laser, ele entra depois. E aí, após a aplicação do agente clareador, praticamente todas as sessões, desde que o paciente sinta a sensibilidade, a gente faz a aplicação do laser para desensibilizar, para deixar mais confortável para o paciente. Perfeito. Mais uma participação. Vamos à próxima pergunta. O clareamento a laser, né, é realmente mais rápido e eficaz, é o que a gente falou. Vamos para a próxima. Qual a idade mínima para realizar o clareamento nos dentes? Existe aí uma faixa etária? Existe, Luciano. É preciso que o dente já tenha completado a formação total da sua raiz, fechamento do ápice. Isso acontece por volta aí dos 15 anos, né? Então, mais ou menos por volta dos 15 anos, a gente já completou essa formação. A gente avalia radiograficamente, mas sempre por volta dessa idade é seguro. Perfeito. Antes disso, você tem dente de leite ainda concorrendo? Você está com mouse ou com outras questões aí? Isso, pode ter os dentes de leite ainda, normalmente por volta dos 12, 13, é normal que a gente já tenha trocado, mas tem pacientes que precisam de um pouco mais de tempo, e isso também, através de radiografias, a gente consegue ver. Mas o dente, Luciano, ele tem um processo de formação. Depois que ele nasce, ele ainda tem a formação completa da raiz. E essa raiz ela vai toda aberta e chega um momento que ela fecha. Não fecha totalmente porque a gente tem vasos sanguíneos, parte sensitiva entrando no dente, que é o nervo do dente. Mas é preciso que complete todo esse estágio de formação do dente. Antes disso, não é indicado fazer.
Mais uma participação dos espectadores. Quanto tempo dura o efeito de um clareamento dental? Luciano, vai depender muito dos cuidados pós-tratamento do paciente. Cuidados desde uma boa higienização, cuidar bem, né, para que não fique resíduo de alimento, possa ir manchando o dente, e também do tipo de alimentação. Alimentos com mais corantes vai acelerar o processo de manchamento desses dentes, então vai precisar repetir com mais tempo. Mas em média, 2 a 3 anos aí é um bom tempo que dura o clareamento. Perfeito. E é bem isso, né? Cada caso é um caso, uma pessoa que fuma vai ter um resultado pior, né? Quem consome aí, como a gente falou, vinho, um açaí, etc. Café. Café. Pode fazer clareamento? Pode, mas vai precisar repetir talvez aí com 1 ano e meio. Tem pacientes que falam, André, eu tomo uma garrafa de café por dia, ou bebo vinho quase todo dia. Pode fazer o clareamento, vai poder, mas sabe que o resultado vai durar menos tempo. E é tranquilo também, Luciano, porque você pode fazer o retoque. Deu 1 ano e meio, notou que está perdendo o clareamento que já foi ganho, você pode ir ao consultório e fazer somente o retoque. Então, é bem tranquilo também quanto a isso. Muito bom. Mais uma participação. Vamos à próxima pergunta. Clareamento enfraquece os dentes, doutor? Não, feito com orientação do cirurgião dentista, com os materiais adequados, de maneira alguma. O que a gente vê é algumas pessoas indicando abrasivos. Isso faz muito mal, arranha, desgaste o esmalte. Mas o clareador não. O clareador, basicamente, ele faz uma limpeza, que eu vou chamar dos poros dos dentes, são os canalículos dentinários, que é onde vai acumulando material e vai pigmentando o esmalte. Então, não, o clareador ele vai fazer uma limpeza mais profunda do esmalte, mas não danifica em nada o esmalte. Perfeito. Última participação desse bloco, vamos a mais uma pergunta. Quais os cuidados eu devo ter para aumentar a durabilidade das facetas, no caso de uso? Bom, as facetas, elas precisam de um cuidado também de higienização, passar muito bem o fio dental, principalmente porque a gente tem algo colado próximo ao término ali do dente, com o início da gengiva, então precisa estar muito bem cuidado. Além disso, que a gente não indica que faça, mesmo sem as facetas, abrir algum produto com a boca, às vezes nem abre garrafa com a boca, com os dentes, não deve fazer isso de maneira alguma, e também evitar os alimentos mais duros, né, mais sólidos, e em grandes pedaços. Se você tomando esses cuidados com a alimentação, não pegar nada muito duro, não abrir nada com a boca, e cuidar bem da higienização, suas lentes vão durar aí por muito tempo. E vamos à participação do próximo espectador. É possível corrigir dentes tortos com lentes ou facetas sem usar aparelho? Então, Luciano, eu recebo essa pergunta quase toda semana no consultório, algum cliente que quer fazer as facetas, mas tem dentes mal posicionados, dentes tortos. Qual que é o problema disso? Se o dente está muito fora de posição, para você deixar um sorriso reto, alinhado, você vai ter que desgastar. E aí são desgastes, às vezes, muito grandes, que aí nem seriam mais lentes, seriam facetas. A gente contraindica no consultório. Eu acho que nada com os dentes da gente, você vai desgastar seus dentes e não volta, né? O que você desgastou não recupera. Então, assim, se ele tiver os dentes super alinhados, são pequenos ajustes, até dá para passar. Mas em caso dos dentes estarem tortos mesmo, o ideal é primeiro colocar o aparelho, fazer um alinhamento prévio e depois fazer as facetas. E em muitos casos, às vezes, Luciano, quando a gente alinha, deixa os dentes retos, o paciente vê que ele não precisa da faceta. E aí ele mantém os dentes deles de maneira natural, faz um clareamento, ou são pequenos ajustes. Então é preciso avaliar cada caso, mas eu não indico. Se o seu dente está torto, desgastar para alinhar é o pior caminho possível. Melhor investir um pouquinho mais de tempo e ter um resultado de mais qualidade, natural. Né? Mais natural. E duradouro, se a gente compara. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mais uma participação, vamos às perguntas. Posso colocar lentes ou facetas apenas em alguns dentes ou precisa ser em todos? Não, pode colocar apenas pontualmente em um dente ou 2 dentes, da maneira que for necessário, né? É muito comum pacientes com diferentes tamanhos de dentes, ou às vezes fraturou um dente e aí foi reconstruído de maneira desproporcional, ou mesmo tinha os dentes tortos e na oclusão ele desgastava de maneira errada, e aquele dente depois corrigido pontualmente precisa de uma faceta. Então, tranquilamente, pode ser unitário, poucos dentes, ou até mesmo a boca toda. Por isso que passa por avaliação, né, para checar
de fato, essa necessidade, e aí o investimento vai variar de acordo também da quantidade de dentes. Exatamente. Perfeito. Mais um espectador com uma dúvida. Vamos à pergunta. Existe diferença entre o clareamento feito no consultório e aquele com moldeiras em casa? Luciano, a diferença passa pelo acompanhamento, né? Ambos vão ter acompanhamento, é importante que seja acompanhado e indicado o gel clareador pelo cirurgião dentista, porque não é tudo igual. O gel clareador existe em diferentes princípios e diferentes concentrações, então o cirurgião dentista vai saber qual é o mais indicado para o paciente, e aí com orientação, eles são bem parecidos. A diferença é que o que aplica em casa, demandei 30, 40 dias do paciente aplicando um gel todos os dias em uma moldeira, e a cada 10 dias, uma semana, ele vai até o consultório para a gente avaliar se está ocorrendo tudo bem, a quantidade de gel que ele está aplicando não está queimando a sua gengiva, ou ingerindo muito esse gel clareador, né? Tem a medida correta que a gente educa, ensina o paciente como fazer. E já do consultório é supervisionado em 100%, né? Ele está ali aplicado durante a consulta, dura em volta de uns 40 minutos, e o cirurgião dentista está sentado do lado do paciente acompanhando. E o gel é mais potente, então ele tem, em média, 4 aplicações, é resolvido todo o clareamento. Perfeito. E é isso que a gente falou, né? Nos dois casos, acompanhamento, nada de comprar aí pela internet um clareador, usar por conta, que você pode estar colocando em risco a sua saúde bucal. Colocando em risco, em grande risco. O professor Consolaro soltou um artigo recente que levanta até a hipótese de ser cancerígeno, né? Quando sem controle. Então, o que a gente está vendo aí, muitas pessoas às vezes compram pela internet, aplica de qualquer maneira, mas há riscos enormes para a saúde. Mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. Facetas ou lentes podem manchar com o tempo? Elas têm validade? Precisam ser trocadas com um certo tempo? Bom, as facetas e as lentes, elas podem ser feitas de resina ou de porcelana. Quando feito em porcelana, é mais difícil que aconteça o manchamento, mudar de cor. Porcelana é muito resistente. Já as resinas, com o tempo, pode manchar, é fácil de corrigir, basta polir, mas tem uma durabilidade menor. A gente vê os artigos falando das facetas, quando feito em porcelana, em média aí 10, 15 anos, se bem cuidado. Muito importante ter todo aquele cuidado que a gente já falou de não morder nada duro, de cuidar bem da higienização. Já as facetas em resina, elas tendem a durar um pouco menos. A gente fala de 5 anos. Claro que varia de cada paciente, do cuidado de cada paciente. Nós temos pacientes aí com facetas em resina, já vão para 10, 15 anos e está tudo bem. Vai periodicamente ao consultório, ambas têm manutenção. A manutenção, aí a gente cuida da limpeza, se precisar de um polimento para um término, uma parte onde a parte terminal da faceta precisa de ajuste para não reter alimento, então a gente está sempre polindo. Então, depende muito do material que é feito. Perfeito. Mas é essa questão, né? A incidência de manchas é menor desde que se façam os cuidados. Sim. Né? E a porcelana praticamente não tem problemas com manchas, já a resina pode manchar, mas que é facilmente resolvida com polimento. Perfeito. E porcelana a gente vê isso mesmo, né? Quem tem qualquer objeto de porcelana em casa, vê que com o passar dos anos mantém o mesmo tom, não importa o uso que se faz. Com certeza, bem mais, sim, resistente a manchas. Sim. Mais uma participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. Quanto tempo dura uma lente de contato dental bem cuidada? Bem cuidado, como a gente está falando agora, por volta aí de 10, 15 anos quando porcelana, e em resina aí 5, 7 anos, se bem cuidado. Mais uma participação dos espectadores. Próxima pergunta. Quem tem restaurações ou próteses pode fazer clareamento? Pode fazer o clareamento, desde que não seja uma prótese total, né? Em todos os dentes encapados com lentes, com facetas, com prótese. Porque, Luciano, como a gente está falando, tanto a resina quanto a porcelana não tendem a manchar. Mas se eu não apliquei em todos os dentes vão. Isso, os dentes vão.
E aí o clareamento vai ajudar a clarear os dentes, o esmalte. Aonde tem a resina e a prótese, não vai clarear. E aí o que acontece? Se o tom do clareamento ficar mais claro dos dentes, pode ser necessário a gente trocar essas restaurações, né? Essas facetas, essas lentes, a gente precisa mudar. Então, assim, o que é porcelana e o que é resina não muda de cor com clareamento. E o dente natural muda. E aí, só que acontece muitos casos assim, Luciana, a faceta está mais clara que o dente, porque ao longo da vida o dente manchou e a faceta não. Ou o fragmento, né, da faceta. Quando é a faceta total, não tem como aparecer o dente, mas às vezes a gente faz só parcial. E aí você precisa clarear o dente para ela chegar novamente no tom da restauração. Acontece muito. E é interessante isso também, né? Até de se priorizar aí, olha, vou colocar uma faceta, uma lente, alguns dentes, olha, vamos fazer esse clareamento inicialmente para ajustar e aí a gente tem um tom de cor, né? Dentro da expectativa do paciente. A gente pergunta sempre ao paciente. Acontece muito pós-tratamento ortodôntico, a gente já fala para o paciente, ele tem algumas restaurações, reanatomizações, mudar o formato do dente, e aí a gente fala, olha, você tem a intenção de clarear, mudar a cor dos seus dentes? Porque se tiver, o clareamento vem primeiro. Tem que ser antes do trabalho estético, porque depois as próteses que forem colocadas não mudam de cor. Então é tudo pensado aí para não ter uma dor de cabeça futura. Exatamente. Porque depois essa troca, né? Essa troca é um movimento desnecessário, a gente vai ter que gerar desgastes extras ali às vezes, ou mesmo financeiro. Você fez um investimento, gastou uma parte com as lentes, com as facetas ou restaurações e decide, assim que a gente fez, decide clarear. E você vai ter que refazer tudo que foi feito. E aí é um gasto desnecessário. Exatamente. Última pergunta aqui dos espectadores, vamos lá. Clareamento dental causa sensibilidade? Bom, quando controlado, bem indicado, muito pouco, Luciano. É uma sensibilidade transitória, é normal. Às vezes, as primeiras horas ou o primeiro dia ali, o paciente relatar que quando toma algo mais gelado, está um pouco sensível, mas a gente tem a laser terapia que ajuda a controlar essa sensibilidade. Nós temos cremes dentais próprios para sensibilidade, que também ajuda. Normalmente não é permanente, não, ela é transitória, momentânea. Perfeito. E é importante isso, né? Olha, se está muito sensível, tem alguma coisa errada, né? Precisa checar. Sim, porque pode ser uma retração gengival, que deixa a sensibilidade maior, porque o esmalte, ele protege a dentina, que é o material interno do dente. Já a raiz, ela não tem a proteção do esmalte. E aí, quando a raiz está exposta, que normalmente a gente encontra essas sensibilidades mais agudas, mais fortes. Perfeito. E também, né, quando se observa aí, dentro da rotina, essa questão da pessoa já ter uma sensibilidade antes de fazer o clareamento. Sim. É bom checar a problemática antes de fazer. Sempre, sempre. Se a pessoa já tem um histórico de sensibilidade sem fazer o tratamento, antes de fazer o clareamento, a gente tem que investigar e tratar, e tentar diminuir previamente a sensibilidade para que ela não fique muito acentuada após o tratamento, né? Então, identificar sempre sinal de sensibilidade, tem que procurar o cirurgião dentista. Pode ser uma cárie, pode ser uma retração, uma perda óssea já. Isso tudo tem tratamento que a gente tem que, quanto antes, melhore os resultados. Uhum. E aí eu aproveito aqui com a pergunta do Igor, das pastas de dente, né, que reduzem sensibilidade. Elas podem mascarar um problema, se a pessoa usa sem avaliar. Podem mascarar. Ela ajuda muito, né, a tratar os casos de sensibilidade, mas se for uma sensibilidade que pode estar vindo por uma perda óssea ou uma retração gengival, ele tira a sensibilidade. Ele para de ter a sintomatologia, não vai ter a dor. Mas ele vai continuar tendo problema de retração gengival, que precisa ser tratado. E aí, ele ingerindo um alimento ácido, mais cítrico, uma laranja, um abacaxi, ele pode voltar a ter essa sensibilidade, porque ele está tendo perda óssea e perda de gengiva, por exemplo, que traria uma sensibilidade. Então, esse problema, o creme dental não vai tratar, ele vai tirar a sensação de dor, mas a gente tem que entender por que ele está tendo aquela sensibilidade. Perfeito. Por isso a avaliação é tão importante, por isso não fazer as coisas por conta, não pegar aquela receitinha de internet que só vai agravar o problema. Só vai adiar e quando às vezes procura já é tarde, né? Então procure sempre o cirurgião dentista, na periodontologia nós temos especialistas em todas essas áreas para te ajudar e é sempre o melhor caminho, procurar uma mão de obra especializada,
porque os problemas vão ser sempre menores do que a gente adiando, né? Perfeito. Então, avaliação e colocar sempre a questão funcional antes da estética. Sem dúvida. Né? Porque senão pode ter aí um investimento, gastar muito dinheiro e perder toda a questão estética em função da questão funcional. Com certeza. É uma coisa que já tem acontecido, né? Às vezes o paciente... O paciente ele não tem o conhecimento que o profissional tem, mas às vezes vai alguém que faz as facetas sem um prévio cuidado. E o que vai acontecer? A função está errada. A estética, quando você olha o sorriso, parece estar bonito, mas a função está errada e os problemas começam a acontecer. Desde fraturas precoces dessas lentes, inflamações de gengiva que estão muito recorrentes. Então, Luciano, é preciso muito cuidado, fica bonito, mas a função ela tem que ser respeitada, né? Não tem como a gente esquecer dessa parte. E a gente olha muito isso através dos exames, clinicamente, sempre respeitando a biologia do paciente. Muito bom. Gratidão pela participação conosco sempre e já aguardamos o próximo tema. Com certeza. Até a próxima segunda. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Você sabe, para ter acesso ao nosso conteúdo, você pode acessar o educadoronline.com.br e também nossas redes sociais. Ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor. Pergunte ao doutor. Todas as segundas é o Dia do Dentista. De volta na próxima semana. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e JL Tintas Automotivas.